Deep Learning é uma tecnologia que revolucionou a forma como processamos dados complexos. E aqui nesse vídeo a gente vai entender como que ele é aplicado no dia a dia. Você pode explicar para a gente, Henrique? Com certeza. Um spoiler, né? A gente já fez Deep Learning no último vídeo. Então, aquilo que a gente estava fazendo ali com texto já era aplicando um Deep Learning. A diferença é que a gente foi lá, baixou o modelo e a gente já estava aplicando ele no na nossa classificação. Mas vocês viram que tinha vários outros modelos lá no Hugging Face. Você Sim. poderia escolher ali para onde você queria ir. E o Deep Learning, no final das contas, é como você faz uma arquitetura de redes neurais. E essas redes neurais, elas são inspiradas no cérebro humano, mas não necessariamente é exatamente igual. A gente sabe muito bem como é que funciona. Então, na tela, a gente está vendo uma arquiteturazinha, né, de redes. Cada uma dessas bolinhas, elas representam o que seria uma rede neural. E aí, imagina que aquele input 1, input 2, input n, lá naquela no nosso vídeo de regressão logística, que a gente fez uma classificação, imagina que são o X, que é exatamente as colunas que estão entrando ali dentro, são novos dados. E a gente tem outras bolinhas dessas, são outras redes, quantas a gente quiser construir na nossa arquitetura, não necessariamente eu e você precisamos construir isso, a gente precisa só entender que quanto mais camadas escondidas essas hidden layers tiver, mais difícil a gente vai conseguir entender o que está saindo dali de dentro. Imagina que aquele modelo de regressão logística, imagina que cada uma dessas bolinhas seja um modelo igual àquele. Cada uma dessas bolinhas. Então, entra um X, vai sair um Y. E esse Y entra num próximo X. Vai ser o X da próxima bolinha. Que vai ser o Y, vai ser o X da próxima bolinha. Então, essas redes intrincadas ali dentro é que a gente chama de redes neurais. A gente poderia construir isso do zero? Poderia. Mas eu não sei se vale tanto a pena. O que eu gostaria é que a gente olhasse uma aplicação já feita e no final ele desse o código para a gente utilizar. Acho que essa é a ideia para o nosso encontro de hoje. Bora fazer isso? Entender mais o funcionamento, né? Sim, entender mais o Perfeito. funcionamento. Ótimo, vamos Vamos, lá. vamos lá então. Eu vou entrar aqui no Get Started para a gente testar a ferramenta. E aí tem vários tipos de projetos aqui. Eu tenho um projeto de imagem, posso criar um projeto de áudio ou de pose. E ele diz aqui que tem mais por vir. Provavelmente ele vai ter alguma coisa como texto também, como a gente tinha feito lá no Google Colab. Bom, vou clicar aqui no de imagem, escolher o modelo de imagem padrão, e eu tenho aqui classe 1 e classe 2, e poderia colocar quantas classes eu quisesse. Então eu vou só deletar essa classe aqui, e vou colocar aqui algumas imagens. Então aqui no meu local, eu poderia ter colocado o Google Colab, no Google Drive, mas eu vou colocar aqui do meu local. Então eu vou passar aqui uma maçã, vou subir outra aqui, então tem a maçã 1, vou colocar a maçã 2, então eu tenho dois exemplos de maçã e vou colocar alguns exemplos de laranja. Então tem a laranja 1 e eu posso colocar aqui a laranja 2 também. Então, o que eu estou fazendo? Lembra lá que a gente criava um dataset e tinha linhas e colunas? Aqui eu estou criando meu dataset um pouquinho diferente. Eu estou dando as imagens para ele e estou dizendo que uma pertence à classe 1 e a outra pertence à classe 2 aqui. Então, é basicamente isso. Então, o que eu vou fazer agora, tem duas imagens de cada, eu vou treinar o meu modelo. Vou clicar aqui em treinar, e aí perceba que ele cria algum modelo e já joga aqui para mim. Eu posso testar esse modelo ou utilizando uma webcam ou subindo um arquivo aqui. Pode ser tanto do Google Drive quanto do meu local. Então, vou clicar aqui do meu computador e vou passar a maçã 3, que foi uma maçã que ele não viu. E aí ele vai dizer para mim que ele pertence com 80% de probabilidade de ser da classe 1. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. A gente poderia colocar uma outra classe, a gente poderia fazer várias outras coisas. Mas o que é legal do Teachable Machines aqui do Google? É você exportar o seu modelo. Então, vamos clicar aqui em exportar. E aí a gente vê que tem vários formatos aqui, né? Então, eu vou clicar aqui no TensorFlow. E aí, só mostrar para vocês o logo, que ele já passou para vocês em algum momento nos nossos slides, mas ele tem essa carinha, é um T e um F, que a gente falou lá no iniciozinho, quando a gente estava falando de software. Então, esse é o TensorFlow, que também é do Google. O Google criou o TensorFlow. Então, aqui vocês podem ver que tem exatamente o mesmo formatinho que a gente criava lá no nosso Google Colab.
você consegue importar as bibliotecas, são bibliotecas parecidas com o que a gente já fez no passado, e ele carrega um modelo parecido com o que a gente já carregou, e aí ele consegue pegar as labels, e aí sim ele consegue gerar alguma coisa. E aí, o que é legal? Ele tem esse TensorFlow Lite. Se você tem um time de desenvolvimento mobile e você quer colocar um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de IA como esse daqui dentro do seu aplicativo, lembrando que um celular ele tem menos recursos e nem sempre ele está conectado à internet. Você pode exportar ele como TensorFlow Lite e ele vai funcionar dentro de um dispositivo móvel, no caso aqui, como é da Google, o Android. E aí, Jean, o que você acha? Nossa, achei muito legal a forma, né, como ele consegue classificar, identificar ali. Fiquei pensando, eu poderia usar esse tipo de lógica para identificar feições humanas, por Com exemplo? certeza. Você poderia colocar, será que essa pessoa ela tá feliz, tá triste? É difícil, mas se Aham, você colocar bastante exemplos aqui do sim. que é a categoria 1, do que é a categoria 2, né, em classes ali, e Uhum, passar esses exemplos e mandar rodar, ele funciona. O tá. que eu fico com medo quando a gente fala de imagem é que se você não tiver um dataset diverso ou pessoas diversas no seu time, o que você pode fazer é acabar passando só imagens de pessoas brancas Uhum, e aí quando enviesando. você viesar o seu modelo. Então, quando a gente fala de classificação de imagem, seja para segurança, seja para vender mais, você precisa entender que não é só sobre a parte técnica. Criar um modelo, importar um modelo, é fácil. Você viu, hoje em dia tem bibliotecas prontas, modelos já treinados, plataformas como a Teachable aqui, que a gente simplesmente coloca. Mas tem casos, por exemplo, o próprio Google, lá para 2015, 2016, teve um escândalo muito grande que o aplicativo Google Fotos estava classificando pessoas pretas como gorilas. Nossa. Então, lá no Google Fotos tinha uma categoria como essa daqui, e aí tinha assim, ó, gorilas. Aí havia, era uma pessoa que Uhum, tinha várias fotos dela com a família dela e estava uhum. ali dentro daquela mesma classe. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, não só com a parte técnica, mas também o que vai estar no seu produto? O que é o seu produto? Para a gente não cair nessas falhas que já aconteceram no passado e está Uhum, cada vez mais regulada, sabe? claro. Então, quer dizer, ali na classificação, quanto mais dado a gente colocar, quanto mais a gente alimentar a ferramenta, melhor, né? Melhor, melhor. Principalmente dados diferentes, né? Então, se a gente olhar aqui nos nossos Diversos. dados diversos, os nossos exemplos que tem aqui, eu coloquei só essas duas maçãs. Mas o que Uhum. acontece se eu colocar uma maçã verde aqui? Para onde será que vai? A gente pode até tentar fazer um teste aqui, né? Colocar aqui uma maçã verde e ver o que ele vai dizer para a gente que é. Vamos pegar uma maçã verde dessa aqui. Tem o mesmo formato, mas é uma cor um pouquinho diferente. Vamos salvar ela aqui. Ah, E o formato da maçã e da laranja é meio parecido, né? Os dois são redondos e meio tal, parecido. arredondados. Vamos jogar ela para cá. Deixa eu pegar essa maçã verde aqui, jogar ela para o mesmo lugar onde a gente estava. Elas são parecidas. Vamos ver o que acontece quando a gente joga uma nova maçã aqui. Ah, essa maçã veio como web app. Vamos colocar ela como. Pegar uma outra aqui. Deixa eu ver se ela está como o formatinho que a gente quer. Talvez essa aqui. Salvar a imagem como. Colocar ali dentro maçã verde 2. Salvamos aqui. Vamos voltar lá. Pegar essa maçã verde. Agora veio como JPEG. Pronto. Agora veio direitinho. Vamos ver o Vamos que ver o ele que vai que. dizer. Vamos ver. Maçã verde 2. Vamos ver. Olha, ele já ficou confuso. Já achou que é uma Nossa, laranja. Porque é uma cor diferente. Então, sim. quanto mais dados você der de exemplo, então é uma maçã, mas é uma Uhum, maçã verde. Essa daqui está um pouco mais arredondada do que a outra, então ele já sim. identificou que poderia ser. Que a única. Aqui tem coisa verde também, né? Uhum, Aqui tem verde, então ele se confundiu que poderia ser uma laranja. Então, dar mais exemplos de uma classe, dar mais exemplos de outra, minimiza o risco de você cair em alguma situação mais embaraçosa, sim. principalmente com imagem. Nossa, isso fica muito claro o que você falou, né, da diversidade. Porque se você tivesse colocado maçãs verdes ali para classificar, ele provavelmente teria acertado, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. É isso. Vamos falar sobre o hype do momento no próximo Vamos falar. vídeo? Próximo vídeo, então, a gente fala sobre LLM. A gente se vê lá.
Vamos entender por que os LLMs estão tão em alta. Conta pra gente, Henrique. Boa. Acho que desde o advento do ChatGPT, ali pro final de 2022, só se fala nisso. Acho que toda empresa agora virou uma empresa de IA por conta do É ChatGPT. verdade. E aí criam aplicações em cima dali. E o que eu queria mostrar para vocês agora é que não é nada muito diferente do que a gente vem conversando desde o início lá em regressão linear, o que isso está acontecendo até chegar aqui. Eu vou entrar menos na matemática ou na computação da coisa e muito mais mostrando para vocês como que isso funciona na prática. Então essa é a ideia. Então o que são as LLMs? A gente tem na tela aí um gifzinho de um cachorrinho colocando o trilho enquanto ele tá correndo. Isso é exatamente o que um LLM está fazendo, um ChatGPT está fazendo. O que ele está fazendo é, baseado no que ele já viu, de texto que ele já falou, ele vai te dar o próximo texto. Então se ele falou eu sou, qual é a probabilidade da próxima palavra ser flamenguista, ou ser brasileiro, ou ser americano? Qual é a probabilidade? Ele já falou eu sou. Então tem algumas coisas que se você der de contexto, porque você já falou alguma coisa para o ChatGPT, e aí ele começou a falar eu, e aí ele vai colocar a próxima palavra e assim por diante. Então é um jogo de probabilidade da próxima palavra o tempo todo. É assim que ele Entendi. funciona. E o que significa essa sigla? O LLM É, significa Large Language Model, seria modelos grandes de linguagem. entendi. Então, como ele é um modelo de linguagem, ele não necessariamente entende o que ele está falando. Ele está sempre com uma distribuição de probabilidades da próxima palavra. Então, a gente vai ver algumas coisas como confundir um chat GPT da vida, Tá. brincando com essas variáveis ali de temperatura que a gente já explica o que é. Gostei, vamos lá. Vamos ver? Bom, a gente está aqui na página da OpenAI. A OpenAI é a criadora do ChatGPT. E aqui a gente tem a página de preços, quanto eles cobram. Normalmente, se você é um usuário comum, usuário do dia a dia, você vai pagar o ChatGPT. Mas empresas, quando estão construindo aplicações que utilizam modelos de linguagem, grandes modelos de linguagens, LLMs, normalmente elas fazem outro tipo de processo. Elas não vão contratar o ChatGPT, elas vão contratar o modelo que está por trás do ChatGPT. E aqui tem alguns, o GPT-4o, a gente tem o GPT-4o Mini. Para quem está familiarizado com o ChatGPT entende mais ou menos que tem esses nomezinhos lá no texto. E tem o O1 Preview, que nesse momento ele é o mais recente, que ele tem algumas técnicas que eles dizem que pensa um pouco mais, ele demora um pouquinho mais de tempo para te dar uma resposta melhor. Então aqui a gente tem também os preços. Então acho que isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Olha só como eles dizem que o preço é. Eu cobro 15 dólares por cada 1 milhão de tokens de entrada. Bom, o que será que é token de entrada? E ele fala que ele cobra 60 dólares por cada 1 milhão de tokens de saída. O que será que são tokens de saída? Então, perceba que ele cobra muito mais por esse negócio de tokens de saída, esses output tokens, do que por tokens de entrada. Vamos olhar o GPT-4o tradicional, quanto que ele cobra aqui. Que ele está falando aqui, olha, o GPT-4 normal, ele cobra 2,50, muito mais barato, Nossa. por cada 1 milhão de tokens de entrada. Mas ele cobra 10 dólares por cada 1 milhão de tokens de saída. Vamos olhar o Mini, quanto que ele cobra. O Mini, ele cobra 0,15, ou seja, 15 centavos de dólar por cada 1 milhão de tokens de entrada e 60 centavos de dólar para cada 1 milhão de tokens de saída. Olha só que diferença, você precisa usar bastante para ele cobrar 60 centavos. Só que o que será que são esses tokens? Acho que é isso que a gente precisa entender para a gente descobrir a precificação. Boa. Quando a gente fala de processamento de linguagem natural, a gente precisa ter uma forma de pegar um texto e dizer, olha, eu vou transformar isso aqui num número. Então, a forma como esses modelos fazem isso é tokenizando, criando um token. Então, eu vou pegar aqui, criei um textinho chamado Haja como um criador de conteúdo B2B, e aí eu dei como se fosse um prompt mesmo para ele. E aí eu ainda estou na página da OpenAI, mas estou utilizando esse Tokenizer, que é uma aplicação deles aqui, a web, que você consegue ver quantos tokens em média você vai ter. Então, com esse meu prompt aqui, ele está falando, olha, você tem 335 caracteres, mas eu dividi ele em 73 tokens.
E aí, se eu olhar aqui, ele vai botando as corzinhas em cada um dos tokens que ele tem ali. Então, o A é um token, o JA, ele já é um outro token. Então, ele dividiu aqui. A minha primeira palavra já tem 2 tokens. E aí, se eu quiser olhar o ID, ele cria para mim, olha, é uma lista com o A é o ID número 32, o JA é o ID número 2067. Então é assim que ele faz. Ele não sabe o que você está falando, o ChatGPT. O que ele sabe é, ele converte o seu texto para algum tipo de representação numérica e a partir dali, com a distribuição de probabilidade, o que é mais provável vir na sequência, ele joga. Então, esses daqui são os tokens de entrada. Lá no ChatGPT, quando você usa aquele boxezinho, né, aquela caixinha de diálogo, e você aperta enviar, aquele texto que você mandou, ele vai quebrar nesses tokens aqui e vai falar, olha, ele está usando 73 tokens de entrada. Voltando lá para o nosso pricing, você precisa chegar em 1 milhão de tokens de entrada para o GPT Mini a te cobrar uns 15 centavos de dólar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Não lá no ChatGPT, mas numa outra aplicação que eu vou mostrar para vocês já já. Até aqui, o que Esse te parece? processo de token é mais de valor que ele dá para a palavra para depois entender, ou é de contexto da palavra? Ele é muito mais como se fosse um CPF daquele token. Tá. Então ele fala assim, olha, haja, beleza, porque eu tenho, dentro de um contexto similar, eu tenho agir, eu tenho Entendi. ação. Então ele começa com A também, mas ele precisa de ter alguma forma de identificar palavras que são similares. Então, nesse caso aqui, ele quebrou o A no meio. Então tem o haja. Mas, por exemplo, o criador, ele tem o cri e o ador. Porque o ador, ele pode estar em outras palavras. Então, sei lá, encanador também pode ter o ador do final. Então ele vai tentando quebrar para ter algum tipo de semântica depois, que é um outro assunto um pouquinho mais aprofundado. Aqui eu só estou querendo dizer para vocês que ele precisa dizer quantos tokens, porque é com esses tokens que ele vai ficar prevendo o próximo token, até chegar num token que ele entende que é um token de finalização, que é um ponto final, por exemplo. Você percebe que ele, vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem, depois do enviado, ele tem um ponto aqui, e ele identifica isso como um token. Então, para ele, esse aqui é o token de finalização. Faz sentido? Faz, mas por exemplo, por que o ponto final não é sempre o mesmo token? Ele é o mesmo token. Vamos olhar aqui. Tá. A cor não quer dizer que seja um token diferente, é só a divisão. É só a divisão. Tá bom. Ele tem o mesmo ID. Se a gente olhar aqui, ó, o ID 11 aparece algumas vezes. Então, significa que ele é o mesmo token que acabou se repetindo. Tipo, é mais ou menos essa ideia aqui. Claro. Obviamente, se a gente for procurar aqui, a gente vai achar outros tokens repetidos aqui, mas essa ideia, você consegue reutilizar os tokens uma vez que eu tenha, né? Tá. Pode ser que esse 13 aqui, ele identifique como um diferente desse, porque esse daqui é um ponto de continuação e esse é um ponto final mesmo. Então ele já identifica que não tem mais nada depois. Tá, ele entendi. pode fazer esse tipo de distinção também. Boa. Então, no geral, é isso que eu queria trazer para vocês sobre token. E aí vamos para o Playground. O Playground, se vocês olharem aqui em cima, também está escrito OpenAI. O que isso significa é que eu estou por trás dos panos. Em vez de eu utilizar o ChatGPT, que é uma aplicação já pronta, ele tem um monte de travas, a gente vai utilizar o que tem por trás do ChatGPT. Então, eu vou utilizar aqui um formato que já está deprecado. Eles não usam mais isso porque eles perceberam que todo mundo gosta de um chatbot. Então, eles recomendam utilizar o chat ou os assistentes, mas aqui a gente vai utilizar esse de compleção, de completar, para vocês verem o que acontece na sequência. Então, imagina aqui que a gente criasse, sei lá, uma receita. Então, assim, ó. Primeiro, pegue uma laranja. Sei lá, digamos que seja isso. Acabei de escrever isso e eu vou mandar pro nosso modelinho. Esse aí ele tem os mesmos filtros do ChatGPT? Não tem os mesmos filtros. Então ele pode falar qualquer coisa aqui. Ele pode falar palavrão, ele pode falar qualquer coisa que vier aqui na cabeça dele, né? Na cabeça dele. Ó, percebe que ele já falou aqui, ó. Esse texto aqui pode violar as nossas políticas de uso. Porque sabe-se lá Deus o que ele está falando aqui. Ó, primeiro pegue uma laranja, escolha qual é a melhor para você, comece a chupá-la, mergulhando na polpa com os dedos, você lambe. Sabe-se lá de onde ele tirou isso da cabeça dele. Tipo, começou a falar um monte de baboseira.
Isso porque a gente colocou uma temperatura 1 aqui. Tá. Então, essa temperatura, ela varia de 0 a 1. Quanto mais para próximo do 1, ele vai tentar inventar coisas. Vamos fazer o seguinte. Tipo, aqui apareceu coisas como seios e tal. Tipo, ficou um negócio meio esquisito. Perdeu até o sentido, né? Perdeu até o sentido. Eu vou tirar aqui e vou colocar uma temperatura 0. Vamos ver o que ele vai falar agora. Primeiro pegue uma laranja e corte ao meio. Em seguida, esprema o suco de uma das metades em um copo. Perceba que ele já não falou as besteiras que ele estava falando antes. Ele ficou mais comedido. Bem mais ingênuo, é. Ficou ok. Então, quando você estiver no 0, significa que você está tentando deixá-lo pegar a próxima palavra sempre mais provável. Quando você coloca mais próximo do 1, você está deixando ele mais apimentado, está deixando ele mais criativo. Então ele não necessariamente precisa pegar a próxima palavra mais provável, que tem a probabilidade maior de completar aquela sequência de tokens. Então perceba que ele foi colocando uma a uma. Se eu rodar aqui de novo, eu estou passando, esse daqui era o meu token de entrada, lembra? E ele devolveu isso daqui. Isso aqui é meu token de saída, tudo que está em verde. Sim. Se eu mandar rodar de novo, ele vai considerar tudo isso daqui agora como token de entrada. Ele vai continuar o texto daí. Ele vai continuar o texto a partir daqui. Ele começa a partir daqui. Deixa eu tirar esse daqui. Vou mandar rodar agora. Vamos ver se ele vai. Ele só fez isso. E então, deixa eu ver aqui, ó. O que acontece agora? É só saborear a sua deliciosa limonada de laranja. Então, tipo, ele continua o texto. O que o ChatGPT faz lá, quando você manda a primeira mensagem e ele te devolve, quando você manda mais uma mensagem, ele concatena aquilo tudo e manda como sendo um input de novo. Sim. E aí, só que, como ele está numa aplicação bonitinha, você não consegue perceber essa dinâmica de que ele está agrupando tudo. Se você tiver uma conversa muito longa com ele, dependendo do tipo de modelo que você tiver, ele pode esquecer as coisas de lá de trás. Porque pode ser parte da aplicação da OpenAI fazer com que esqueça de cima para continuar ali e não gastar tanto. Porque senão você vai continuar pagando por token de entrada quanto maior você estiver mandando para ele. Faz sentido? Faz super. Deu para entender. Bom, então, isso são os como ele vai entendendo o próximo, vai criando um texto que pra gente parece fazer sentido, baseado na temperatura. Aqui tem os modelos que ele utiliza, só que hoje a gente está trabalhando muito mais com chatbots. Então vamos ver como que funciona um chatbot aqui. Esse aí é aberto, todo mundo pode usar. Esse o Playground, ou não? Não, esse Playground você precisa pagar. Boa, então eu vou fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente está criando um chatbot para uma empresa. Tá. E aí, essa empresa é uma empresa de crédito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou dizer, olha, você é um assistente de uma fintech de cartão de crédito. Beleza. Só isso que eu dei para ele, e aqui, ó, essa daqui é uma mensagem de sistema, né? Ele aparece como System Instruction, e aqui é a minha mensagem de usuário. Então, antes quando eu falei oi, ele falou só oi, tudo bem. Vou mandar rodar aqui. Olá, como eu posso ajudar você? Como está a minha fatura? Vou mandar rodar aqui. Posso ajudar com informações gerais sobre fatura de cartão de crédito. Enfim, ele falou algumas coisas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui. E aqui, no como está minha fatura, eu vou perguntar como foi o jogo do Flamengo. Olha o que ele vai falar para mim. Mandar rodar aqui. Desculpa, eu não tenho informações em tempo real sobre jogos. Eu recomendo verificar os últimos resultados em um site de esportes e tal. Ele me deu uma resposta sobre o esporte. Posso ajudar com mais alguma coisa? Mas não tá com uma cara de chatbot de uma empresa, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a colocar algumas outras informações. Posso falar assim, ó. Cartão de crédito e sua especialidade é parcelamento de faturas. E aí eu vou colocar uma coisa aqui. Não responda nada fora desse contexto. Bom, eu vou apagar todas as outras interações que a gente teve, para o modelo não utilizar isso como contexto, e vou mandar aqui, ó, oi. Olha só como já mudou a interação. Agora não é mais um oi qualquer, oi, tudo bem. É, oi, como posso ajudá-lo com o parcelamento da sua fatura de cartão de crédito hoje? Ele já foi direto ao ponto. Já foi direto ao ponto. Muito bom. Então, os prompts que a gente utiliza lá no ChatGPT é uma interação única. Aqui é como se
você estiver desenvolvendo uma aplicação, você vai utilizar um negócio chamado API, Uhum. e aí o que você vai fazer é, você vai deixar isso aqui como contexto, como prompt de sistema, e o seu usuário vai interagir por aqui. Mas o seu usuário não vê essa mensagem de sistema. Tá. Você está construindo isso daqui. Vamos fazer a mesma pergunta. Quanto foi o jogo do Flamengo? Vamos ver o que ele fala agora. Olha, não posso ajudar com resultados. Posso ajudar com informações sobre o parcelamento de faturas de cartão de crédito. Como posso assisti-lo nesse assunto? Olha que mudou. Antes ele tinha falado assim, ó, vai procurar num... Ele tentou ajudar, né? Tentou ajudar. Aqui não. Agora eu comecei a mudar um pouquinho. Aham. E aí, a gente pode... Lembra que a temperatura ainda tá aqui, né? Eu tenho a Sim. temperatura de 1. Tá criativo. Eu poderia colocar uma temperatura de 0 e mandar rodar de novo quando foi o jogo do Flamengo. Olha, desculpe, mas só posso ajudar com questões relacionadas ao parcelamento. Tipo, deixou um pouquinho mais frio o que tinha. Agora eu vou fazer o seguinte. O que você acha, Jean? Se eu passar de 1, o que você acha que vai acontecer? Eu falei que 0 ele fica mais comedido, no 1 ele fica mais criativo. O que acontece se eu passar de 1? Nossa, acho que ele vai ficar um pouco maluquinho, não? Maluquinho? Vamos ver. Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui no 2. O que vai acontecer? Eu vou ficar com medo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Quanto foi o jogo do Flamengo? Ele não fez nada muito louco, foi não. Educado. Ó. É educado. Deixa eu tentar tirar aqui. Eu acho que no chat ele não faz o que eu gostaria. Deixa eu ver aqui no Completions aqui. Quanto foi o jogo do Flamengo? Deixa eu ver o que ele vai falar aqui, ó. No Completions. Deixa eu colocar ali no temperatura 1. Não é possível. Beleza. Agora eu vou tirar esse e vou colocar aqui no 2 para ver o que ele fala no Completion. Aí, ó. É isso que eu queria ver. Nossa. Ele fala qualquer coisa. Aham. Porque conforme eu tô me afastando do 1, agora ele tá pegando o token muito menos provável. Uhum. Então eu tô saindo do 0, é o que é mais provável. Tô chegando no 1 para dando um pouco de liberdade para ele. Depois que eu passo demais do 1, eu tô falando assim, cara, pega o que tiver aí na última probabilidade de ser. Então ele vai tentar continuar com os Brubbles aí. Sei lá, o que é isso que tem na sequência. Fez zero sentido. Zero sentido. Então, quando a gente estiver falando de o que são LLMs, o que está por trás do ChatGPT, a gente está falando que tem um modelo de deep learning ali, tem uma arquitetura com aquelas de redes neurais, ela tem aquele transformers, né, aquele T que a gente viu lá na parte de classificação de texto em NLP, agora a gente está conseguindo ver um pouquinho melhor, e o grande pulo do gato é que ele faz um token por vez. Ele tenta prever qual é a probabilidade do próximo token. E aí, com isso, se a gente pensar nas LLMs só como uma aplicação de chatbot comum, obviamente a gente só vai conseguir enxergá-la para aplicações do dia a dia, de tentar escrever um texto melhorzinho, tentar traduzir. Mas quando você pega esse poder de prever o próximo token e começa a fazer isso aqui que a gente fez agora no chat, que a gente coloca aqui na instrução o que ela é, a gente está dando uma personalidade, a gente consegue criar agentes específicos que fazem uma coisa específica. E aí, se eu conseguir conectar um agente desse a uma abstração maior que converse com outro agente, eu consigo criar, por exemplo, um departamento de marketing inteiro passando uma instrução inicial e um agente passa para o outro, que passa para o outro, até a gente formar exatamente um fluxo de trabalho. Eu posso ter um agente desse daqui que eu criei só com LLM, como sendo o supervisor, a supervisora, uma outra faz a parte de edição, eu posso dar aqui, existe um processinho aqui na telinha, você está vendo? Tem esse funções, eu posso dar uma função para ele pesquisar na internet, então ele pesquisa um tema, traz de volta, passa para um outro agente, e a partir dali você tem uma aplicação muito mais robusta do que só um chat GPT, onde você escreve ali um texto de entrada e de saída. Obviamente tem um custo. Lembrando lá do nosso pricing, quanto mais texto de saída, dependendo do modelo que você utilizar, você vai pagar mais por ele. Então, é isso que são os LLMs, meu amigo. Ali, quando você estava treinando esse assistente, eu consigo baixar esse modelo? Eu consigo embedar esse modelo? Como que eu consigo usar esse playground dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? Boa. Existe um negócio chamado API, né? E aí você pode fazer tanto por API, ou voltamos aqui para o nosso collab, e aí a ideia é que você consegue utilizar uma biblioteca da própria OpenAI. Aqui eu estou instalando a biblioteca, e aí eu tenho aqui uma chave de API. Se a gente voltar lá, eu consigo entrar aqui no meu playground, em algum lugar que eu tinha clicado aqui, deixa eu ver aqui meu profile, eu tenho aqui
a API. Ah, tá. Eu consigo pegar aqui, tem meus testes e tal, eu consigo Aham. pegar essa chave secreta e passar aqui Colocar aí. colocar aqui. Então, a partir de agora, eu estou conectado com o que eu pago lá dentro, Aham. porque eu tenho essa chave secreta. E aí, Sim. ó, veja que a mesma mensagem que eu tinha passado lá para o token, eu consigo jogar aqui e mandar ele prever. Eu digo qual é o modelo que eu quero utilizar, qual é o role, né? Se é usuário, se é sistema, se é prompt. Muito bom. Esse aqui é o meu de sistema. E aí eu consigo colocar isso dentro de uma aplicação. E aí, o que é legal é que dentro do nosso playground aqui, eu consigo criar uns presets. Então, eu posso criar um novo preset aqui dentro que tem as instruções que eu quero. E aí, toda vez que eu precisar usar, eu posso utilizar já uns prompts que eu já salvei e reutilizar esse prompt várias e várias vezes. Perfeito. Nossa, aos poucos a gente vai entendendo como tudo se conecta e o Sim. mundo vai ficando vasto aí, né? Basta. E é assim, é uma abstração em cima da outra. Aham. Quando a gente consegue entender lá embaixo o que é o nosso modelo de regressão linear, o nosso modelo de classificação, e aí a gente vai supor, tem agrupamento também, a gente consegue fazer linguagem natural, tem imagem, opa, tem essas LLMs. No final das contas, são várias ferramentas no seu cinto Claro. ali de utilidades que você pode utilizar dependendo da sua aplicação. Perfeito. Nosso cinto de utilidades está recheado já. Vamos para o nosso resumo? Vamos. Então é isso que a gente vê no próximo vídeo. Chegamos ao nosso resumo. Henrique, para a gente fechar aqui o nosso bloco, você pode trazer os principais temas que a gente trabalhou aqui? Com certeza. A gente passou por várias coisas, mas o que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com isso tatuado seria que não existe inteligência artificial sem dados. Percebam que desde o primeiro momento que a gente começou a falar sobre isso nesse bloco, a gente falou, olha, temos um dataset. A gente tem dados que entram em algum modelo, seja ele textual, seja ele de imagem, seja numérico, seja categoria, o que for. A gente precisa dar esse combustível ali para o nosso algoritmo gerar um modelo para a gente. Então, acho que esse seria o primeiro. Ótimo. Um segundo seria que esses modelos mais avançados, no final das contas, todos eles estão construídos em cima de conceitos que a gente consegue utilizar de matemática e computação. Então a gente tem algoritmos e modelos e a gente conseguiu ver cada um deles em detalhes, desde o mais básico a gente pegou e multiplicou coisas, somou coisas, tinha lá os coeficientes e a gente viu que essas coisas realmente funcionam. A gente precisa muito mais ter o conhecimento do negócio. Quando a gente fez o nosso ciclo analítico, o primeiro ponto era conhecimento do negócio. Se a gente não entende o negócio, para que a gente vai criar um modelo ou utilizar um modelo, uma ferramenta para aquilo? Então, e aí isso me traz ao último ponto, né? Um modelo de A normalmente é construído para resolver um problema. Se você não tem um problema, para que você está construindo isso, né? Então, acho que esses seriam os 3 takeaways aqui que eu traria para o pessoal. Eu achei sensacional como você construiu esse conteúdo, que a gente foi entendendo os conceitos, como vai funcionando cada coisa, e agora que tudo se conectou, fez muito mais sentido da aplicação da IA, né, no nosso dia a dia, no nosso negócio. Perfeito, perfeito, maravilha. Maravilha. Podemos fechar? Podemos fechar. Então é isso, pessoal, aqui. Então, a gente espera que você tenha aproveitado cada informação que a gente passou e a gente se vê no próximo bloco. Até já.